Presidente da República, Jair Bolsonaro, poderá ser indiciado por 11 crimes. Vamos ver o vídeo, a gente comenta. Bolsonaro se tornou mais uma vez manchetes nos jornais. São 11 os possíveis crimes que o relatório final da CPI da Covid-19 vai usar como base para pedir o indiciamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Além dos filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro, alguns dos crimes atribuídos a Bolsonaro são infração de medidas sanitárias preventiva, charlatanismo, epidemia com resultado morte, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento à Covid-19. A análise feita pelo jornalista político Reinaldo Azevedo não deixa dúvidas sobre a condenação do presidente por homicídio. É esse homicídio comissivo por omissão, por exemplo, que está dando aí algum barulho. Será que Bolsonaro pode ser acusado disso? Bom, eu não tenho nenhuma dúvida de que sim. E quem me informa isso é o Código Penal. E não a simpatia que eu tenha ou não por Bolsonaro, e eu realmente não tenho nenhuma. O presidente, em conversa com apoiadores, falou sobre o relatório final da CPI da Covid e ironizou a possível proposta de indiciamento por homicídio proposto pelo senador Renan Calheiros. Como é de costume, Bolsonaro mais uma vez atacou, chamando Renan de bandido. Bandido daquele. Bandido é elogio pra ele. O Renan tá achando que eu não vou dormir porque tá me chamando de homicida, tá de sacanagem. Vou começar o comentário aqui com Paulo Cavalcante, por favor. Realmente é um absurdo isso, né? Porque não está na esfera nem do Senado, nem principalmente da CPI, né, o indiciamento do presidente. Isso pertence a outro órgão, né? E é muito complicado isso, vindo de quem veio, a maneira como foi feita. Eu estava vendo hoje uma pela ordem aí do Jorginho, que pediu, e aí o nosso senador Marcos Rogério, que muito bem representa o nosso Estado, um orgulho para o nosso Estado, ele dá uma paulada ali dizendo... O Jorginho pergunta, gente, já que você, o Renan, deu o relatório para a imprensa, por favor, tem como enviar para a gente, porque a gente vai ter que votar e a gente não recebeu. Aí o Marcos Rogério imediatamente disse, inclusive foi dito que foi entregue para todos os gabinetes, mas o meu ainda acho que vocês esqueceram, não foi entregue. Então, olha, é muito complicado, se fechou naqueles 8 lá, que são 7, que são 8, que dominam tudo, que fazem o que querem, que resolvem as coisas, que até se confunde. Eles são tão ligados, a coisa é tão armada, é um circo um showzinho tão ensaiado, que às vezes eles se confundem do que eles resolveram lá no quartinho, lá no apartamento do Azir e também o que foi decidido na CPI. É uma palhaçada. Daniel Pereira, o fato de ter vazado as informações de uma CPI, pode cair por terra? Porque me parece que é algo que não poderia ter sido vazado e com proposta de dizer, não, nós vamos fazer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, na sua opinião. Bom, o vazamento não deveria ter existido. Aliás, nem o vazamento deveria existir, mas a gente sabe que parece uma caixa d'água furada. Não só a CPI, mas a República como um todo. Sai documento de dentro do Palácio do Planalto, sai documento de dentro de ministério, sai documento de tudo quanto é lado. E a gente tem que compreender que hoje é muito fácil você pegar e fazer um vazamento, né? Antigamente você tinha um documento físico, você tinha que levar o documento todo. Hoje você tem um arquivo. Qualquer pessoa que tem acesso em qualquer local, ele simplesmente, com questão de segundo, ele faz cópia de um documento e esse documento ganha o mundo. Então, essa é uma realidade do mundo digital. E a gente não pode esquecer que o Congresso é uma casa política, né? E o Congresso americano, por exemplo, tentou caçar o Bill Clinton, tentou caçar o presidente Trump, não caçou porque ele tinha maioria lá no Congresso Nacional naquele momento. E o que está acontecendo no Senado nesse momento que fez essa CPI é simples. No Senado, pelo menos com relação a esse tema, o presidente Bolsonaro tem minoria. Tanto é que ele tem 3 integrantes na CPI, acho que são 7 ou 8 que são contrários a ele. E eles vão sim aprovar, é bem possível, eu acredito que vai fazer isso, é só se mudar de opinião do que passaram durante a CPI e tudo, eles vão sim aprovar um relatório final incriminando o presidente. Agora, se ele vai ser condenado por isso ou não, é uma outra história, porque como é que funciona isso? O Congresso tira uma posição política, que ele fez todas essas investigações até agora, ele vai encaminhar para o Ministério Público Federal, que é o titular,
que tem a titularidade da capacidade ou não de entrar com uma denúncia. Aí o Ministério Público Federal vai avaliar isso e vai entrar ou não com a denúncia contra o presidente. E o presidente ainda não vai estar condenado nesse momento. Ele vai ter aí fazer a defesa dele perante o órgão competente, que é o STF. Bom, a gente tem que entender que essa é uma decisão política. A Dilma foi cassada por uma decisão política e, nesse momento, o Congresso, através do Senado, está tomando uma posição política com relação ao presidente. Isso é certo? Isso é errado? Depende. Para quem defende o Bolsonaro, é uma postura errada. Para quem é contra ele, é uma postura acertada. Olha, Zezinho, essas mudanças também que estão acontecendo no relatório, por exemplo. O relatório já houve mudanças, né? Era de um jeito, vamos acrescentar, vamos diminuir, vamos mudar. Depois das conversações, Zezinho, sua opinião? O Renan Calheiros todo mundo já esperava, né? Na verdade, a CPI levantou fatos, mas Renan Calheiros, na sentada que sentou com o Ciro Nogueira, já acertou tudo com o governo. Já está acertado o cargo, já está acertado tudo. Então já está mudando o discurso, jogou para a plateia, ele nunca tinha que antecipar, quer dizer, contrariou todo o trabalho, quer dizer, ele deixou o Omazis em situação difícil, então está aí. E Bolsonaro agora está jogando para a plateia, está discussando sobre Renan, mas está tudo acertado. E outra coisa, não tem legitimidade a CPI colocar, como ele está antecipando, 11 crimes para o presidente. O presidente tem 40 crimes, mas não no caso da CPI, essa investigação. Então o que está acontecendo é, seu Renan Calheiros, como era de se esperar, negociou com o governo. Ok. Josinelli. Rapaz, ouvir o Zezinho falar isso é complicado, né? Porque o Renan Calheiros foi chamado pelo Bolsonaro agorinha de bandido e tem como negar, né? Se é ou não é. O que me encabula é você tentar encontrar na CPI argumento para defender a CPI. Vamos lá, gente. A CPI tem feito do Senado Federal uma vergonha para o país. Inclusive, assim, a forma como eles agem é extremamente caluniosa. Para mim, o crime que está cometendo é a CPI. E é duro ser político, é duro, porque sempre a culpa cai em alguém. Tem sempre alguém tentando derrubar, sempre alguém perseguindo, mesmo quando você... O relator agora está advogando para vocês. Agora. O relator agora mudou de lado. O relator agora... O bandido agora mudou de lado. Vocês vão começar a elogiar Renan Calheiros. Você percebe a narrativa, você tem que encontrar algum argumento. Quando você não tem justificativa, inventa narrativa. É o que o Rogério fala. É verdade, Zezinho. E a impressão que eu tenho é que houve uma negociação, que o discurso está mudando a cada dia. Eu não sei, eu acho que o Renan deve ter traído aqueles caras tudo ali.